Hobsbawm. Karl Kors. A busca por um marxismo pós-stalinista viável tem tendido, ao mesmo tempo, a ser uma busca por pensadores marxianos pré-statalistas viáveis. Não há razão lógica para que seja assim, mas os motivos psicológicos que levam as pessoas, sobretudo os jovens, a buscar não apenas a verdade, mas também seus mestres, são muito fortes. Em todo caso, a essa busca devemos a redescoberta, poder-se-ia quase dizer a descoberta, de vários escritores interessantes. Karl Kors, 1886 a 1961, é o mais recente deles. Diversas circunstâncias conspiraram para mantê-lo na obscuridade durante a vida. Embora comunista na primeira metade da década de 1920, seus escritos não se vinculavam a nenhuma desviação substantiva, ou foram, em seu tempo, colocados no mesmo saco que as heterodoxias do Lukács de Geschichte und Klassenbewusstsein, injustamente, embora não sem alguma plausibilidade. Assim, não teve chance de sobreviver à era stalinista como o guru de qualquer agrupamento organizado de marxistas, por menor que fosse. Os anarcossindicalistas espanhóis, por quem se sentiu atraído, não eram um corpo capaz de transmitir, ou sequer de compreender, um teórico sofisticado como poucos, pertencente a uma tradição acadêmica altamente desenvolvida. A vitória de Hitler enterrou seus escritos dos anos 1920, As Bombas de Hitler, o estoque remanescente de seu Karl Marx, publicado em Londres em 1938 na série da Chapman and Hall sobre sociólogos modernos, obra que, de todo modo, mal fora notada no ambiente do marxismo anglo-saxão daqueles dias. O inesperado renascimento do interesse pelo marxismo entre intelectuais da Alemanha Ocidental nos anos 1960 o trouxe de volta à vida. Marxismus und Philosophie, 1923 a 1931, foi publicado em 1966, com longa introdução de Erich Gerlach e alguns textos menores dos anos 1920. Karl Marx, em edição acadêmica completa de Goetz Langau, em 1967. À primeira vista, o interesse por Kors parece residir no fato de ele ter trazido ao marxismo a combinação relativamente rara de acadêmico alemão. Alcançou a incômoda distinção de uma cátedra na ultradireitista Universidade de Jena, de político ativo, ministro na Turíngia e deputado do Reichstag, e de revolucionário apaixonado. Mais importante, porém, é sua filiação àquela esquerda centro-europeia que se formou, nos anos anteriores e durante a Primeira Guerra, como movimento de resistência teórica às ortodoxias kautskianas da Segunda Internacional e que, por um período mais ou menos breve, se fundiu com o bolchevismo após a Revolução de Outubro. Kors compartilhava, com a maioria dessa notavelmente capaz geração de pensadores, a convicção de que a social-democracia alemã justificara sua passividade política com uma versão do marxismo que, na prática, o convertia em uma forma de evolucionismo positivista oitocentista. A esquerda deveria voltar-se do determinismo político enganoso das ciências naturais para a filosofia, isto é, para o Marx filosófico da década de 1840, se não por outra razão, ao menos porque a ortodoxia marxista havia tratado de pô-la de lado. O objetivo não era fechar o marxismo como sistema metafísico, e sim abri-lo. Tratava-se de opor às certezas estéreis do positivismo a crítica filosófica constante, e até então inacabada, da realidade e da ideologia, inclusive a do próprio marxismo. Discute-se em que medida esse retorno a uma filosofia marxista foi alcançado ao preço de uma hegelianização sistemática de Marx, como era comum em outros setores da esquerda centro-europeia. De todo modo, a convergência entre Kors e Lukács mostrou-se apenas temporária. Desde o início, Kors parece ter diferido de seus contemporâneos em aspectos importantes. Sua crítica pré-marxista da ortodoxia, elaborada em Londres antes de 1914, não pedia tanto a revolução quanto um conteúdo positivo para o socialismo, conteúdo que encontrou tanto no sindicalismo quanto, curiosamente, na Fabian Society, a qual então se filiara. Via no sindicalismo uma concepção proletária autêntica do socialismo, talvez a forma inevitável de tal concepção. Nos fabianos, via a introdução de um elemento voluntarista no socialismo, por meio da insistência na educação socialista do povo, e uma fórmula positiva para a construção socialista nas discussões sobre o controle da indústria. Ainda que essa linha de pensamento divergisse das de outros anticautskianos, ela com eles convergia. Todos os rebeldes de esquerda clamavam por ativismo e planejamento e rejeitavam o determinismo histórico,
Todos negavam que a máxima de Marx, início da citação de Marx, abre aspas, os homens só se propõem tarefas que podem resolver, fecha aspas, Marx, significasse que a solução dessas tarefas seria tão automática quanto sua solubilidade. Por outro lado, Coase diferia do que se poderia chamar o ramo leste europeu dessa nova esquerda, na medida em que se concentrava inteiramente nos problemas do capitalismo nos países industrialmente avançados. Com efeito, é plausível que sua redescoberta se deva a esse fato. Nunca houve grande dificuldade em saber, ou ao menos propor, o que os marxistas deveriam fazer nos países subdesenvolvidos. O problema, desde o fim do século XIX, foi sugerir o que deveriam fazer nos países de industrialismo estável e sem perspectivas revolucionárias visíveis. Coase concentrou-se nesse problema, embora, infelizmente, não tivesse solução para ele. A orientação ocidental de Coase explica a crítica teórica consistente do bolchevismo que o tornou, mesmo em seu período comunista, bem menos comprometido com a Revolução Russa, em contraste com a desejada Revolução Ocidental, do que, digamos, Rosa Luxemburgo, e o levou rapidamente a abandonar qualquer juízo positivo sobre a União Soviética. Nesse ponto, divergiu de seu amigo e admirador Bertolt Brecht, e de muitos outros à esquerda centro-europeia. Para ele, o leninismo era tão equivocado quanto o kautskianismo, e pelos mesmos motivos. Assinalou, com acuidade, que conceitos cruciais do leninismo, como a ideia de que o socialismo ingressa no movimento proletário por meio dos intelectuais, podiam ser derivados de Kautsky. Filosoficamente, suas objeções a materialismo e empiriocriticismo eram pertinentes. Ao concentrar-se na defesa do materialismo, que não era questão séria, Lenin dirigia seu fogo contra o inimigo irreal do idealismo e deixava intocado o perigo real, uma concepção materialista colorida pelas ciências naturais. Esta era a corrente fundamental do pensamento burguês na filosofia e nas ciências naturais e sociais, e forneceu o principal modelo para a vulgarização do próprio marxismo. Daí o desejo, perfeitamente sincero, de Lenin de permanecer hegeliano ser inócuo. Ele era forçado a recair numa visão simplificada, de fato, pré-hegeliana, da oposição entre materialismo e idealismo, o que, por sua vez, conduzia a uma visão simplificada do que significava pôr a dialética hegeliana de cabeça para baixo e a uma vulgarização do conceito de unidade entre teoria e prática. Em última análise, isso conduziu a uma posição que inibiu a capacidade do marxismo de contribuir para o desenvolvimento ulterior das ciências empíricas da natureza e da sociedade. Coase admitia que Lenin não pretendia tanto praticar filosofia, mas criticar tendências filosóficas que lhe pareciam nocivas por diversas razões de política partidária. Mas poderiam os marxistas tratar a filosofia, ou qualquer outro campo do pensamento, exclusivamente em termos de sua utilidade ou nocividade na política? Não podiam. A crítica a Lenin é, em muitos aspectos, justa. Mas Coase desconsiderou os fatores que fizeram do leninismo não apenas outra versão da teoria kautskianista, mas um fenômeno histórico inteiramente distinto, uma teoria revolucionária para o mundo subdesenvolvido. Reconheceu, embora a contragosto, que o leninismo era tal teoria. Negou, porém, que constituísse início da citação de Coase, abre aspas, expressão teórica adequada das necessidades práticas da fase presente da luta de classes, fecha aspas, Coase. Depois de sua expulsão do Partido Comunista Alemão, passou a assimilar cada vez mais a União Soviética ao fascismo. Ambos seriam aspectos da contra-revolução estatista e totalitária que se seguiu ao breve surto do movimento revolucionário em 1917 a 23 e buscou impedir sua recorrência. Historicamente absurda, tal visão só é plausível sob a suposição de que o bolchevismo foi uma fuga às exigências teóricas e práticas do proletariado industrial, espelhando a situação do Oriente atrasado, ainda às voltas com sua revolução burguesa. Coase fez essa suposição. Observou o movimento revolucionário do mundo subdesenvolvido e o descartou como irrelevante ao proletariado dos países industriais. A dificuldade dessa posição é que ela o deixou sem alternativa revolucionária para o Ocidente, uma vez arrefecida a maré de rebelião do pós-guerra. Com efeito, deixou-o sem qualquer perspectiva política concreta após o fracasso dos anarco-sindicalistas espanhóis. Há sinais de que, como outros revolucionários longamente frustrados e desapontados, Coase tenha começado a achar o futuro um pouco menos negro após 1956, mas,
como nada de substancial escreveu em seus anos finais, não precisamos especular sobre como poderia ter modificado suas posições. Inevitavelmente, à medida que a desilusão crescia, o processo de desenvolver o marxismo converteu-se em criticá-lo, ou melhor, em descartar tanto dele que ficava duvidoso, apesar das negativas de Kors, que o remanescente ainda pudesse chamar-se marxismo. A dialética, por exemplo, não era uma superlógica manuseável como a lógica comum, ponto razoável, mas o modo pelo qual, em época revolucionária, classes, grupos e indivíduos produzem novas ideias, dissolvem sistemas existentes de conhecimento e os substituem por sistemas mais flexíveis, ou melhor ainda, por nenhum sistema, mas pelo uso inteiramente sem amarras e livre do pensamento aplicado ao processo de desenvolvimento em constante mudança. Se combinarmos isso com a rejeição da maior parte das proposições efetivas de Marx sobre o mundo real, o que Gerlach chama de início da citação de Gerlach, abre aspas, dogmatização do resultado da pesquisa marxista com validade historicamente limitada, derivação especulativa em vez de empírica do desenvolvimento, fecha aspas, Gerlach. Pouco resta do corpus efetivo dos escritos de Marx. O que permanece é um método para uma ciência social empírica, que deriva de Marx sobretudo a saudável recusa a identificar-se com as ciências naturais, e um proletariado, organizado como partido, que poderia usar esse método para seus fins. Não havia razão clara para que o marxismo devesse ser, ou tender a tornar-se, a forma de consciência do proletariado, no futuro, seria, no melhor dos casos, um dos elementos da teoria proletária, se é que o movimento revolucionário, ao renascer, poderia ser confinado ao proletariado. O próprio Marx seria visto início da citação de Kors, abre aspas, apenas como um entre muitos precursores, fundadores e desenvolvedores do movimento socialista da classe trabalhadora, fecha aspas, Kors. Parece, portanto, que, no período de contra-revolução, Kors encontrou-se exatamente na dificuldade que notara em Marx e Engels após 1848, na ausência de perspectivas revolucionárias realistas, a unidade entre teoria e prática tornava-se impossível de manter, e havia um deslocamento inevitável da prática para a pesquisa teórico-empírica. Contudo, é extremamente duvidoso que a adaptação korsiana a essa situação, ao contrário da marquiana, possa ser devidamente descrita como ainda uma teoria abrangente da revolução social. Seu lado prático reduz-se ao lugar comum e à esperança. Seu lado teórico fornece uma ponte sistemática daquilo que a maioria dos anglo-saxões chamaria, talvez equivocadamente, de metafísica para o método científico moderno, como no argumento de que Hegel, cujo método não era tão diferente dos procedimentos axiomáticos das ciências naturais modernas, não poderia ser considerado em conflito com a pesquisa empírica, e na exploração, por Kors, de modelos matemáticos nas ciências sociais, como a teoria de campo de seu amigo Kurt Lewin, na psicologia, e talvez a teoria dos jogos. Sem dúvida, é valiosa a lembrança de que a ciência social mais comprometida deve submeter-se aos testes usuais de verdade. Se isso tem uma conexão específica com o marxismo, salvo, por assim dizer, uma conexão biográfica, é outra questão. É pertinente enfatizar essa evolução no plano político e teórico de Kors, porque ela constitui o pano de fundo necessário de seus escritos, embora bastante explícita em Marxismus und Philosophie, ou melhor, na introdução polêmica à segunda edição desta obra. Está longe de sê-lo em Karl Marx, livro que, de todo modo, não é de fácil acesso para o não especialista. Não se segue que a posição extrema que ele expressou no período em torno de 1950, uma fase de desânimo agudo para mais de um pensador formado na tradição marquiana, seja também a de obras escritas nas décadas de 1920 ou 1930. Ainda assim, essas obras marcam pontos ao longo de uma única linha de desenvolvimento. Isso não diminui o interesse que tem tanto para o estudioso de Marx quanto para o estudioso das transformações e modificações posteriores do pensamento marxista. Kors possuía um conhecimento erudito e crítico das obras do mestre, uma admirável consciência marxista das mudanças históricas que sustentavam seus desenvolvimentos teóricos e os de seus seguidores, e um ponto de vista que torna sua exposição refrescantemente diferente das modas que prevaleceram na última geração. Assim, é útil lembrar aos jovens educados com chavões sobre alienação ou sociologia que Marx, antes de tudo, um economista, na medida em que a crítica da economia política passou a formar, cada vez mais,
a espinha dorsal analítica de sua teoria, enquanto os outros aspectos da análise foram sendo reduzidos a apontamentos incidentais, embora penetrantes e brilhantes. Isso não é revolucionário, mas precisa ser dito numa época em que o Capital pode ser visto por alguns como um tratado de epistemologia ou de sociologia. Início da citação de Coase, abre aspas, a ciência materialista da sociedade em Marx não é sociologia, mas economia. Fecha aspas, Coase. É igualmente útil submeter o processo histórico da recepção do marxismo na Alemanha e na Europa do fim do século XIX a uma análise fria, equilibrada e convincente. Coase mostra que o revisionismo não foi a rejeição de uma teoria e prática outrora predominantes do marxismo revolucionário, mas, por assim dizer, o gêmeo de uma ortodoxia marxista formalizada que surgiu ao mesmo tempo, sendo cada qual uma resposta da teoria revolucionária a uma realidade não revolucionária. E assim por diante. Tais observações são úteis, mas não arrebatadoras. E, embora Coase evidentemente pensasse o contrário, é difícil empolgar-se com as proposições às quais ele próprio atribuía importância crucial. Sem dúvida, na década de 1920, a aplicação do materialismo histórico ao estudo do próprio marxismo era incomum, mas já não o é. Início da citação de Coase, abre aspas, enquanto a base material da sociedade burguesa existente puder apenas ser atacada e abalada, mas não derrubada, pela luta revolucionária prática do proletariado. A teoria revolucionária do proletariado só poderá criticar as formas de pensamento socialmente ancoradas da era burguesa, mas não poderá ir além delas de modo definitivo. Fecha aspas, Coase. O reconhecimento de que o marxismo é incompleto não basta por si só. A afirmação de Coase permanece no nível do lugar comum, embora seja o tipo de lugar comum capaz de estimular aqueles que não se habituaram a ele. É bastante justa, mas, e depois? Em última análise, é sua incapacidade de ir além desse nível que impede Coase de dar uma contribuição maior ao desenvolvimento do marxismo. Vale a pena lê-lo, porque foi inteligente e erudito. Escreveu com certa força e lucidez, se comparado ao estilo habitual de prosa dos teóricos marxistas centro-europeus, embora isso dificilmente transpareça nas traduções inglesas. O que diz muitas vezes vale ser ouvido, embora alguns de seus melhores insights, como sobre o caráter essencialmente proletário do sindicalismo, antecedam seu período marxiano e não guardem relação necessária com ele. Mas, ao fim e ao cabo, não há hoje grande razão para termos de lê-lo. Aplicando seus próprios critérios, e os do marxismo, a esse fracasso, talvez possamos dizer que ele reflete o dilema essencial da corrente comunista ocidental a qual Coase pertencia. Politicamente, era um ponto morto. Ser um revolucionário social entre as guerras geralmente significava, de uma forma ou de outra, escolher o bolchevismo, ainda que em versão herética. Até o início da década de 1920, e, na Espanha, até o fim da de 1930, ainda podia parecer que também significava escolher algo como o sindicalismo, mas esse era um cavalo já visivelmente desabando sob o cavaleiro que pretendia esporeá-lo rumo à meta da revolução vitoriosa. Não havia outra escolha para um revolucionário, embora o marxismo permitisse várias formas de adaptação e desenvolvimento teóricos que o habilitassem a operar em condições não revolucionárias. Por razões emocionalmente compreensíveis, Coase rejeitou tais adaptações revisionistas. Como também rejeitou o bolchevismo, ficou isolado, teoricamente e praticamente estéril, e não pouco trágico, um São Simeão ideológico sobre sua coluna. 1968.